galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Estou eu aqui, a professora Carolina Molina, com a minha amiga Francis, e a gente veio aqui fazer um trabalho todo especial com você hoje de novo. Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho? Vem comigo então. Hoje nós vamos ler alguns textos compreensivamente, vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico, vamos identificar a finalidade do texto a partir do gênero textual e vamos localizar informações explícitas em um texto e analisar a estrutura do gênero textual, tá bom? Vamos lá? Vem comigo então que hoje é gostoso, né? Olha só uma tirinha. Leia esse texto aqui. A gente estuda, estuda, estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas? Ah, que gostoso, né? O Armandinho aqui pra gente. Exercício 1 para você, já responde para mim. Sabendo-se que o gênero textual tirinha geralmente apresenta humor, que é a quebra de expectativa, qual é o humor presente na tira lida? Dá um tempinho para você e você responde para mim, a gente já volta.
Vamos lá então? O que você respondeu para mim? Qual é o humor daquela tira? Qual é a quebra de expectativa? Né, o fato do menininho compreender, né, do Armandinho, compreender que aprender algo é mais do que saber as respostas, é sempre fazer novas perguntas. Você quer aprender? Aprenda a fazer as perguntas, né? Aqui está o pai do Armandinho, né, o catarinense Alexandre Beck. Armandinho é um menino muito perspicaz, né, o personagem ali da tirinha. Como toda criança, ele experiencia o mundo com um olhar curioso e, apesar da aparente ingenuidade das colocações, ele suscita profundas reflexões. Armandinho existe há cerca de 8 anos e é publicado em 7 jornais do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de estar disponível em várias redes sociais. Se você gosta, procura lá o Armandinho que você vai encontrar, tá bom? Lê essa tirinha aqui do Armandinho. Raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo, também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância. Olha só. Tem um quiz aqui para você. As tirinhas são gêneros que circulam socialmente, em geral com função crítico-humorística. Nessa tirinha, percebe-se que o propósito a que ela serve é: letra A, provocar riso? Letra B, analisar o cenário político? Letra C, ligar preconceito à ignorância? Ou letra D, criticar a falta de educação das pessoas? Vamos ver? Vou dar um tempinho para você, você responde essa e a gente já volta. Essa estava fácil, né? Então, na verdade, o que ele está fazendo é ligar o preconceito à ignorância, né? A gente pode ligar essas duas coisas que elas estão juntas ali. Todo tipo de preconceito também é um pouco de ignorância, né? Então, a tirinha trata-se de uma curta sequência, uma narrativa curtinha de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais, né? Tem uma publicação bastante regular, são como histórias em quadrinhos, também chamadas de HQs, porém bem mais curtas. Elas são divulgadas em jornais, em revistas e em sites da internet, tá bom? Olha só essa outra tirinha aqui do Armandinho. Vendo o pôr do sol, está escrito na plaquinha, e alguém pergunta para ele: quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Um exercício para você. O efeito de sentido da tirinha é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a: letra A,
A polissemia da palavra vendo, pois serve para transmitir a ideia que pretende veicular. Letra B, a ironia para conferir um novo significado ao termo pôr do sol. Ou a letra C, falta de humor, pois todos esperam que ele esteja vendendo o pôr do sol. Tá bom? Você pensa um pouquinho aí, responde essa para mim e a gente já volta. Vamos lá, vamos ver o que você respondeu para mim? Olha só, né? É muito interessante aqui porque é a polissemia da palavra vendo. O que é polissemia? São os vários sentidos que uma palavra pode ter. Ali vendo, tanto pode significar que está vendo, de ver, né? Ou vendo, de vender. As duas palavras, né?
os dois significados são feitos com a mesma palavra. Então, por isso que houve ali um problema de compreensão, né? A pessoa que estava conversando com o Armandinho não entendeu o que ele quis dizer com vendo o pôr do sol. Então, existe também uma questão de efeitos de sentido. Quais são os efeitos de sentido que a gente consegue num texto? Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Quais que elas podem ser? Elas podem ser duplo sentido ou polissemia, que foi esse que a gente acabou de ver agora, certo? Quando a gente pega, ela é muito usada nas tirinhas, é muito usada nas piadas, é muito usada nas anedotas, né? Quando a gente pega uma palavra que tem mais de um sentido e coloca ali para fazer o humor, a quebra de expectativa, tá? A ambiguidade, que é uma indeterminação de sentido, as palavras ou expressões que dificultam a compreensão do enunciado. Você pensa que está falando de uma coisa, mas como aquele trecho é ambíguo, pode estar falando de uma outra coisa, tá? A ironia, que é um contexto diferente do usual. Então, você sabe que é quando a ironia é quando você diz exatamente o contrário daquilo que você está pensando, não é assim? Não é isso que acontece? Quando você fala alguma coisa diferente daquilo que você pensa, você está sendo irônico. Humor, que é a quebra de expectativa que a gente viu que as tirinhas normalmente têm ali no último quadrinho. A polissemia. A polissemia, então, ela confere às línguas humanas a flexibilidade de que elas precisam para exprimirem todos os enumeráveis aspectos da realidade. Isso é muito legal, né? Que a nossa língua ela é muito polissêmica, né? A gente usa palavras, as palavras elas podem ter muito significado. É muito incrível essa maneira de usar as palavras, né? Consequentemente, a maioria das palavras elas são polissêmicas em algum grau, né? Elas vão ter alguns significados diferentes ali. Ou seja, o caráter polissêmico de uma palavra está no fato de que o sentido sempre pode ser outro, né? Então, por isso que a gente também tem que ter cuidado quando está escrevendo alguma coisa, né? Por causa dos vários sentidos que aquela palavra pode emprestar ali, dependendo do contexto, tá bom? E falando de volta das nossas tirinhas, quais são os elementos composicionais das tirinhas? O que faz um texto ser uma tirinha? Vamos lá? Primeiro, tem que ter balões de fala e seus diversos formatos, então você sabe ali, né? Então, são os desenhos e normalmente as conversas, os diálogos acontecem dentro dos balões das falas. O uso de sinais gráficos convencionados, por exemplo, as onomatopeias e mesmo os formatos dos balões são bem importantes, tá? Algumas delas têm uma calha para separar um quadro de outro, estabelecer um tempo cronológico nessa calha, né? 2 dias depois, 1 semana depois, 1 mês depois, né? Essa calhinha ali, né? Também uso de cartelas para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. Às vezes o narrador quer colocar, então coloca uma calhinha pequena para dizer ali o que o narrador vai dizer, tá? Uma diagramação versátil dos quadros, né? Sempre bem, pode ser um maior, outro menor, um, né, mais colorido, outro mais claro, tal. E as linhas cinéticas que indicam a movimentação das personagens dentro de cada quadro. Isso é muito importante também na tirinha. E a gente tem uma outra tirinha aqui, bem interessante, né? Olha aqui o Armandinho de novo, nosso amigo, né? E aqui uma pessoa está falando com ele. Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arrumo sim. Arruma o quê? Desculpas. Então, agora, né, a gente vai chegar aqui no exercício 3 e eu tenho uma pergunta para você. Na tirinha lida, qual palavra tem sentido polissêmico e é responsável pelo humor da tira? Essa tá fácil. Eu vou dar um tempinho para você, você explica essa para mim, responde aí e a gente já volta.
Vamos lá então? Vamos ver o que você respondeu para mim? Então aqui, você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arrumo sim. Arrumo o quê? Desculpas. Então, qual é a palavra que tem um sentido polissêmico e é responsável pelo humor da tira? Tá fácil essa, né? A palavra arrumar, né? A mãe se refere a arrumar como organizar, como cuidar, como limpar. Já o menino se refere a arrumar como arranjar, como encontrar uma desculpa, como dar um jeitinho ali, né? Então, essa é a grande tirada do sentido polissêmico, né? Das palavras terem outros sentidos e o cartunista, a pessoa que faz as tiras, a pessoa que faz os cartoons, ela tem muito isso, né? Esse desenhista de encontrar essa coisa bonita das palavras. Você gosta de desenhar? Gosta de fazer tirinhas? Gosta de fazer? Olha, vale a pena, pensa nisso, trabalha com as palavras aí que é muito legal. O resumo da nossa aula de hoje, pois é, nós lemos vários textos compreensivamente, né? Várias tiras, nós compreendemos, analisamos, interpretamos o texto com auxílio do material gráfico, olhamos ali os desenhos e tal, identificamos a finalidade do texto a partir do gênero textual, vimos como é que funciona a tirinha, vimos como que ela é formada e tal, vimos o autor da tirinha, localizamos informações explícitas dentro do texto, aquilo que a gente consegue ver só de colocar o olho, né? E analisamos a estrutura também do gênero textual. Então, estamos chegando ao final da nossa aula, eu não posso esquecer de dar um recadinho muito importante para você, né? Se você tem acesso ao Classroom, vai lá no Classroom, deixei 2 atividadezinhas lá prontas para você. Você vai lá, responde essas 2 atividades para você garantir a tua presença. Essas atividades é que vão te dar presença. Ah, você não tem acesso ao Classroom? Não tem problema. Faz atividade, né? Respondeu lá no teu caderno? Leva essas atividades respondidas lá no teu colégio, entrega lá para o professor, garante a presença e garante também uma notinha. Com certeza o professor vai dar para você, tá bom? Que bom que você está aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais um pouquinho de tira. Espero que você esteja aqui também com a gente. E até uma próxima aula. Um beijo para vocês.